Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Mochileão. Eu tô aqui hoje pagando uma dívida, porque eu gravei um vídeo recente aí, conversando sobre a Índia, e, e fiquei devendo uma conversa sobre um outro lado de uma outra Ásia que é menos chocante para nossa cultura. Aliás, não só é menos chocante, como eu diria até um pouco romantizada, né? Que eu gravei aí um short, eu gravei não, né? Eu tinha gravado lá, mas eu postei um shorts aí no meio de semana de Singapura, que é considerado o país mais limpo do mundo. E no senso comum do brasileiro existe muita romantização a respeito do Japão, né? Não só na questão da limpeza, mas no respeito que nós temos à cultura japonesa, um respeito quase reverencial que a gente não compartilha, por exemplo, com a Índia, que também tem as suas raízes budistas, bebe das mesmas fontes em termos de espiritualidade, tem uma ancestralidade forte, muito poderosa. Tem alguns nichos aqui no Brasil, né? Minha mãe, por exemplo, participa de um grupo, olha só aqui, ó, nesse calendáriozinho que tá aqui na minha frente, o Brahma Kumaris, que é um grupo de debate de é, sabedoria de origem indiana. Eles trazem aí alguns conteúdos que tem essa origem lá. O yoga, né, que ganhou um peso no ocidente recente, mas isso é uma coisa mais nichada. No geral, existe um respeito absoluto pela cultura japonesa, por tudo que faz do Japão um país tão magnífico, e um certo desprezo pelo que tornaria a Índia um país problemático, né? E eu falei lá o vídeo de hoje não é sobre a Índia, então eu não vou bater de novo na tecla de tudo que acontece lá, das dificuldades que a gente enfrenta, né? Se você perdeu, dá uma olhada lá que tem um vídeo dedicado a isso. Hoje eu quero falar do outro lado, né? Do lado do Japão, porque essa sociedade baseada na disciplina, essa sociedade da disciplina tem um preço, sabe? Eu vejo um preço e, e eu vou já jogar o elemento fundamental, assim, o elemento principal que eu acho interessante da gente analisar. Ainda que a Índia ou a nossa própria América Latina sejam lugares economicamente mais frágeis e com vidas muito mais simples e com desafios sociais muito maiores, nós na América Latina como um todo, e a Índia entra também nessa equação, somos muito mais alegres do que muitos países extremamente privilegiados que tem por aí, né? Isso vale muito para a Europa. A Europa é um país, um país é ótimo, né? É um continente muito centralizado na disciplina, mais próximo do Mediterrâneo, as pessoas são um pouco mais emotivas, mas mais para o norte a vida é muito quadradinha, assim. E no Japão eu tenho a clara leitura de que é pior. E isso me impactou muito durante a minha passagem por lá. É um lugar, eu considero o Japão um país fundamentalmente triste. Eu não quero romantizar a pobreza, eu não quero dizer que é desejável que os países sejam pobres ou que os desafios que o Japão cumpriu para crescer não sejam cumpridos, apesar de que a economia do Japão eu não estou totalmente a par do que está acontecendo, mas é uma economia hoje considerada em um momento de fraqueza, né? Estagnada, a palavra que eu estava buscando é estagnada, né? Enquanto a China e a Coreia estão se desenvolvendo muito, o Japão está ficando para trás no mercado internacional. Mas é um país que historicamente prosperou bastante em cima dessa vida disciplinada, em cima dessa cultura de servir, né? De servir o coletivo, de servir a sociedade. E apesar de que eu achar no Ocidente a vida é muito individualizada, é muito individualista, no geral nós também bebemos muito de uma fonte norte-americana, né, dos Estados Unidos, então nós somos individualistas por excelência. Eu penso que, por exemplo, a Índia é um país simples que é muito coletivo, a vida é muito coletiva, diferente do que a gente está acostumado aqui, e as pessoas são absolutamente alegres o tempo inteiro.
Então, uma leitura que eu faço da minha experiência no Japão é que se eu tivesse começado a viagem por lá, talvez eu tivesse sentido menos. Mas como já foi numa etapa mais adiantada da viagem, o Japão inclusive acelerou a minha volta para casa. Eu poderia ter ficado mais tempo, eu ainda tenho algum dinheiro, mas eu decidi que era hora de voltar porque realmente eu comecei a me sentir muito vazio, assim, sabe? Eu acho que a maioria dos viajantes de longo prazo passa por isso. Eu conheci um sueco recentemente no Couchsurfing que passou por Uberlândia e ele está viajando há 10 anos. Ele só viaja há 10 anos. A Suécia é um desses países que goza de todos os privilégios do mundo e é um país com uma taxa de suicídio muito grande, né? Então, vocês entendem onde eu estou querendo chegar, né? É notório que existe uma diferença do que é de fato qualidade de vida para o que é desenvolvimento econômico. Então ele tá só viajando há 10 anos e agora ele falou que ele encara o viajar como um trabalho. Ele é algo que ele tem que fazer, já não é mais uma cidade, é mais uma cachoeira, as coisas já não têm para ele o mesmo sabor, né? Eu acho que eu não poderia, né, não teria recursos para passar 10 anos direto viajando, eu gostaria, mas a gente se depara com momentos mais delicados no nosso emocional, na nossa saúde mental, na nossa saudade de casa, na nossa necessidade de algum acolhimento, de alguma coisa ali ao seu redor que, evidentemente, o seu país, a sua família, né, seus amigos oferecem e lá fora não oferece. Então, voltando ao que eu estava falando, se eu tivesse começado a viagem pelo Japão, talvez eu não tivesse tanto nessa falta, né, de acolhimento, de companhias próximas, de falar a minha língua materna, essas coisas que a vida no exterior acaba trazendo. Acho que quem mora no exterior vai ter uma leitura bem clara do que eu estou falando aqui agora. Né? Tem momentos que você quer a comida e a conversa da sua mãe, né, do seu irmão, do das pessoas que são mais próximas suas. Então, como eu fui visitar o Japão já depois de mais de um ano na estrada, era um momento em que essas coisas me faziam falta. E aí no Japão essas coisas estouram demais, assim, pegam demais. Porque por mais difícil culturalmente que seja a Índia, é um lugar onde você está sempre bem acompanhado, as pessoas têm interesse em você, conversam com você, né, te tratam bem, são hospitaleiras. E a falta de hospitalidade do japonês, não é que, ele não é rude. O europeu, por exemplo, às vezes pode ser rude. O japonês não, ele é super educado, mas ele é desinteressado. Ele não simplesmente não dá a mínima pro fato de você estar ali, sabe? Assim, ele não tem grandes interesses em você. Teve uma situação, na verdade, teve um espólio que gerou algumas situações em que eu tive realmente um acolhimento, uma conversa, uma recepção muito legal por parte de japoneses. Todas elas envolvem futebol. Esse meu gosto por ir em estádio acabou gerando. Eu fui num estádio uma vez, de um time que é o Tóquio Verde, que é verde por causa do Palmeiras, por exemplo, e eu estava de camisa do Palmeiras e o pessoal conversou comigo, né, de maneira super acolhedora, foi muito legal. Foi o tipo de conversa que dá aquele calorzinho de companhia que estava me faltando nesse mais de um mês que eu passei no Japão. E quando eu fui num izakaya, que são os barzinhos japoneses, para ver o Japão, a seleção japonesa, se classificar para a Copa do Mundo pelas eliminatórias asiáticas. E aí eu sentei com alguns japoneses, eles não falavam muito bem inglês, mas foi super interessante, foi super legal. Eles super se propuseram a uma troca ali. Mas no geral isso não aconteceu mesmo, assim, sabe? É tudo muito frio, é tudo muito impessoal. Eu não sei se vocês leem ou assistiram Harry Potter, mas sabe aquela aura cinzenta que os dementadores deixam na cidade? Eu acho que o Japão é um lugar que me parece cheio de dementadores, assim.
é um país triste por excelência. E eu tenho a clara sensação de que as pessoas ali são tristes assim. Ou se não necessariamente tristes, muito mecânicas. A vida é muito mecânica. A vida é um dever que você tem que cumprir. Você tá lá para desempenhar, não para viver, se realizar, né? Expressar seus desejos, ter fraquezas. Na cultura japonesa, fraquezas são uma coisa extremamente problemática. Então, isso fez com que 38 dias no Japão fosse um desafio para mim muito maior do que os 130 dias que eu passei na Índia, com chegada e saída 132. Então eu voltaria na Índia muito antes do que voltaria no Japão, até porque eu acho que eu fiz no Japão tudo que eu gostaria e a Índia ficou alguns buracos. Tem coisas na Índia que eu não faria de novo e tem coisas no Japão que eu gostaria de fazer outra vez, mas no geral é isso. Então, assim, Singapura também foi. A gente passou só 4 dias, é uma cidade é muito pequeno, mas assim, tá, vi os prédios, tirei foto, já passei por aquilo, não vejo necessidade, porque não é um lugar, no caso de Singapura específico, aí já não acho que seja o caso do Japão, não é um lugar que vai te entregar uma vivência cultural, uma experiência, sabe? Eu gosto da antropologia por trás de viajar. Eu não viajo só para ver ponto turístico, eu não viajo só para ostentar, definitivamente não, né? Minhas viagens são, do ponto de vista econômico, super simples. Então, sabe assim, ok, eu sou muito grato por conhecer Singapura e acho admirável, né? Singapura é o país do mundo que tem mais milionários proporcionalmente, né? Na proporção. Em números absolutos, é a Índia. Mas também é um país muito pobre. Já do lado japonês, a cultura é uma cultura rica, é uma cultura curiosa, assim, mas ela bebe em termos de espiritualidade, ela bebe em termos de sabedoria das mesmas fontes da Índia e a Índia acaba me chamando mais atenção. Então, para mim acabou, na minha experiência, totalmente particular, subjetiva, acabou sendo um desafio. Mas eu deixo com vocês essa provocação, né, de pensar o que será que faz com que a vida agitada e complexa da América Latina ou da Índia seja uma vida fundamentalmente e visivelmente, expressamente, graficamente mais alegre do que a vida de quem goza de tanto privilégio e construiu uma nação tão bem estruturada. Vocês conseguiriam contar para mim aí nos comentários? Se você puder ajudar, deixar uma curtidinha aí no vídeo. Eu encerrei agora a maior parte do material que eu ainda tinha para postar, então o canal agora vai mudar de lado, tá? Do que eu vou conseguir trazer para vocês. Beijo. Não esquece de deixar a curtidinha, se inscrever se não for inscrito. Até a próxima.